se eu te dissesse que o que você coloca no prato todos os dias pode estar moldando a sua mente silenciosamente, sem que você perceba? Que um simples lanche pode desencadear um turbilhão de emoções negativas, enquanto o outro alimento tem o poder de trazer calma e clareza mental. Parece coisa de filme, mas não é. A ciência já comprovou que existe uma conexão direta entre o que comemos e a forma como nos sentimos. Agora, eu te pergunto, você sabe quais alimentos estão afetando seu cérebro neste exato momento? Imagine acordar de manhã e sentir aquele peso inexplicável, um desânimo que não some, mesmo depois de uma boa noite de sono. Ou de repente seu coração acelera, as mãos suam e a mente corre desenfreada, como se você estivesse em perigo, mas não há ameaça alguma. Para muitas pessoas, esses sintomas são parte do cotidiano, e a resposta pode estar mais próxima do que imaginam, na comida. Estudos científicos vêm demonstrando que a alimentação tem um impacto direto no funcionamento do cérebro e no equilíbrio emocional. A Universidade de Harvard, por exemplo, aponta que alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares refinados e gorduras trans, podem provocar inflamações no cérebro, alterando neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, como a serotonina e a dopamina. Esses neurotransmissores são peças-chave para manter o humor equilibrado. E adivinha onde está a maior parte da serotonina do corpo? No intestino. É isso mesmo, o intestino é conhecido como o segundo cérebro, e a saúde dele depende diretamente daquilo que você come. Agora, pense nos alimentos do bem, aqueles que agem como verdadeiros aliados do cérebro. O ômega 3, por exemplo, presente em peixes como salmão e sardinha, é um poderoso anti-inflamatório natural que protege os neurônios e melhora a comunicação entre eles. Além disso, alimentos ricos em magnésio, como abacate e sementes de abóbora, ajudam a controlar a resposta do corpo ao estresse, reduzindo sintomas de ansiedade. E não podemos esquecer das folhas verdes escuras como espinafre e couve, que fornecem ácido fólico, essencial para a produção de serotonina. Por outro lado, existem os alimentos do mal, aqueles que silenciosamente sabotam seu bem-estar. Refrigerantes, frituras, doces industrializados. O problema não está só nas calorias, mas no impacto que esses alimentos têm no cérebro. O excesso de açúcar, por exemplo, causa picos e quedas bruscas de glicose no sangue, provocando irritabilidade e fadiga. Já as gorduras trans, encontradas em muitos alimentos ultraprocessados, prejudicam a plasticidade cerebral, dificultando a comunicação entre os neurônios e aumentando o risco de depressão. Mas calma, a boa notícia é que você não precisa mudar radicalmente sua alimentação de uma hora para outra. Pequenas trocas no dia a dia fazem uma grande diferença. Que tal começar o dia com um smoothie de banana e aveia, ricos em triptofano, um aminoácido que o corpo usa para produzir serotonina? No almoço, você pode adicionar uma salada de folhas verdes com sementes de girassol e temperar com azeite de oliva extra virgem, uma fonte poderosa de gorduras boas. No jantar, um filé de salmão grelhado com brócolis refogado não só nutre seu corpo, mas também acalma a mente. E se bateu aquela vontade de beliscar algo no meio da tarde, troque o biscoito recheado por um punhado de castanhas e nozes. Esses pequenos ajustes vão criando um efeito cascata no seu corpo e, com o tempo, seu cérebro vai sentir a diferença. Acredite, seu humor começa no prato. Não se trata de cortar tudo o que você gosta, mas sim de fazer escolhas mais inteligentes, entendendo o impacto que cada alimento tem sobre o seu bem-estar mental. Agora que você já sabe disso, me conta, quais desses alimentos você vai incluir na sua rotina a partir de hoje? E quais vai tentar evitar? Se quiser mais dicas sobre como montar refeições que cuidam do seu corpo e da sua mente, fica comigo até o final que eu vou te mostrar como encaixar tudo isso no seu dia a dia de forma prática e deliciosa. Você já parou para pensar que aquilo que você come pode estar moldando não só o seu corpo, mas também a sua mente? O cérebro, essa máquina fascinante e complexa, precisa dos nutrientes certos para funcionar a todo vapor. Mas o que acontece quando ele não recebe o que precisa? Você já sentiu aquela fadiga inexplicável depois de um lanche pesado? Ou notou como se sente mais leve e focado após uma refeição saudável? Isso não é coincidência. É ciência. Nosso cérebro é responsável por controlar tudo: emoções, pensamentos, decisões, memória e até a forma como lidamos com o estresse. Para manter esse controle, ele depende de neurotransmissores, substâncias químicas que enviam sinais entre os neurônios. A serotonina, conhecida como o hormônio da felicidade, e a dopamina, associada à motivação e ao prazer, são peças-chave nesse processo. Mas o que muita gente não sabe é que a produção desses neurotransmissores está diretamente ligada ao que colocamos no prato. A Universidade de Harvard já destacou que uma alimentação rica em nutrientes específicos pode reduzir os sintomas de depressão e ansiedade, enquanto o consumo frequente de alimentos ultraprocessados pode causar um verdadeiro curto-circuito no cérebro. Como isso acontece? A resposta está em algo chamado neuroinflamação. Quando ingerimos comidas cheias de açúcares refinados, gorduras trans e aditivos artificiais,
Nosso corpo desencadeia um processo inflamatório que não se limita apenas ao sistema digestivo, ele atinge também o cérebro. Esse estado inflamatório prejudica a comunicação entre os neurônios e atrapalha a produção de serotonina e dopamina. O resultado? Você se sente mais cansado, irritado e, com o tempo, mais propenso à ansiedade e à depressão. Um estudo publicado no Journal of Neuroscience revelou que dietas ricas em açúcar e gordura comprometem o hipocampo, a região do cérebro ligada à memória e ao controle das emoções, tornando a pessoa mais vulnerável a respostas emocionais negativas. Por outro lado, quando o cérebro recebe os nutrientes certos, ele floresce. O intestino, muitas vezes chamado de segundo cérebro, também desempenha um papel crucial nesse processo. Ele abriga trilhões de bactérias que formam a microbiota intestinal, e essas bactérias são responsáveis por produzir cerca de 90% da serotonina do corpo. Quando você alimenta essas bactérias com fibras, vitaminas e minerais, elas trabalham a seu favor, ajudando a regular o humor e reduzir a ansiedade. Mas quando você consome alimentos pobres em nutrientes e ricos em substâncias artificiais, a microbiota entra em desequilíbrio, desencadeando não apenas problemas digestivos, mas também desequilíbrios emocionais. Outro fator determinante é o impacto dos radicais livres no cérebro. Esses compostos instáveis são produzidos naturalmente pelo corpo, mas sua quantidade aumenta com o consumo de alimentos industrializados e gorduras saturadas. O acúmulo de radicais livres provoca estresse oxidativo, danificando células cerebrais e enfraquecendo os mecanismos de defesa do organismo. Um estudo da Universidade de Toronto mostrou que pessoas com níveis mais altos de estresse oxidativo apresentavam maior risco de desenvolver sintomas de ansiedade e depressão. Agora imagine o seguinte: você pode, todos os dias, escolher entre inflamar o seu cérebro ou nutri-lo com os ingredientes certos para fortalecer sua saúde mental. A comida não é apenas combustível para o corpo, ela é informação para o cérebro. Cada escolha alimentar que você faz envia um sinal para os seus neurônios, um sinal que pode ser de equilíbrio e bem-estar ou de confusão e desequilíbrio. E se eu te dissesse que existem alimentos capazes de proteger seu cérebro e melhorar seu humor de maneira natural? E que outros, que talvez você consuma diariamente sem perceber, estão silenciosamente sabotando seu bem-estar? Fica comigo, porque já vou te contar exatamente quais são esses alimentos e como eles podem transformar sua mente e seu corpo. Você vai se surpreender ao descobrir que a chave para a sua saúde mental pode estar muito mais perto do que imagina, no seu prato. Você já se perguntou por que depois de comer algo cheio de açúcar ou gordura, seu corpo parece pesado e sua mente fica nublada? Talvez você pense que a alimentação afeta apenas seu peso. Mas a verdade é que o que você coloca no prato define sua qualidade de vida em níveis muito mais profundos do que imagina. Não estamos falando só de calorias ou de medidas, mas de algo que vai direto para a raiz do seu bem-estar, a conexão entre o seu intestino, seu cérebro e todo o seu organismo. Estudos recentes mostram que uma alimentação rica em açúcares refinados, gorduras trans e aditivos artificiais não apenas contribui para o ganho de peso, mas também provoca uma inflamação silenciosa, tanto no corpo quanto no cérebro. Essa inflamação crônica prejudica a produção de neurotransmissores essenciais, como a serotonina e a dopamina, responsáveis por regular o humor, o sono e até mesmo a motivação. Mas os impactos não param por aí. A inflamação cerebral provocada por esses alimentos também tem sido associada a um aumento no risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Um estudo publicado no Journal of Alzheimer's Disease revelou que dietas ricas em açúcares e gorduras saturadas aceleram o declínio cognitivo, prejudicando a memória e a concentração. Ou seja, o que você come hoje pode definir não apenas como você se sente agora, mas também como seu cérebro vai funcionar no futuro. E não é só a mente que sofre. O corpo inteiro sente os efeitos dessa escolha alimentar. O consumo frequente de alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar sobrecarrega o pâncreas, forçando a produção excessiva de insulina. Com o tempo, isso pode levar à resistência à insulina, a porta de entrada para a diabetes tipo 2. Além disso, essa mesma inflamação sistêmica contribui para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como hipertensão e aterosclerose, criando um ciclo perigoso de danos à saúde. Agora segura essa informação. Os mesmos alimentos que te deixam ansioso e deprimido são aqueles que te fazem engordar. Parece coincidência? Não é. Existe um elo direto entre a saúde mental e o metabolismo. O excesso de açúcar, por exemplo, faz seu corpo liberar picos de insulina, o que causa quedas bruscas de glicose no sangue. Esse efeito montanha-russa gera irritabilidade, cansaço extremo e até episódios de ansiedade. E mais, o acúmulo de gordura visceral, causado por uma alimentação desbalanceada, também está relacionado ao aumento de substâncias inflamatórias que afetam diretamente o cérebro. Outro impacto surpreendente está no sono. Talvez você não tenha percebido, mas aquele lanche da madrugada ou fast food do jantar podem estar sabotando suas noites de descanso. Isso acontece porque alimentos processados alteram os níveis de melatonina,
o hormônio responsável pelo sono, e desregulam seu ritmo circadiano. Dormir mal, por sua vez, aumenta a produção de cortisol, o hormônio do estresse, criando um ciclo vicioso que afeta o humor e a saúde em geral. A ciência tem mostrado, cada vez mais, que não existe separação entre corpo e mente. O que você come se transforma em energia, em emoções, em pensamentos. Comer de forma desequilibrada não só abala o seu humor e o seu peso, mas também compromete sua imunidade, sua memória e até mesmo a longevidade. E agora vem a parte mais intrigante. Existem alimentos que fazem exatamente o oposto. Alimentos capazes de acalmar sua mente, fortalecer seu sistema imunológico, melhorar sua concentração e ainda te dar mais energia no dia a dia. Quer saber quais são eles? Fica comigo que eu vou te mostrar a lista completa logo mais. Você vai se surpreender com o poder que alguns alimentos têm de transformar a sua saúde mental e física, de dentro para fora. Chegou o momento da verdade. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas cada alimento que você coloca no prato tem o poder de te levantar ou de te derrubar, e a diferença entre eles é gritante. Enquanto alguns nutrem seu cérebro, acalmam a mente e protegem seu humor, outros trabalham silenciosamente contra você, alimentando a ansiedade, a tristeza e até piorando quadros de depressão. E o mais assustador? Muitos desses alimentos estão no seu dia a dia, disfarçados de opções inofensivas. Vamos separar o joio do trigo. Primeiro, os vilões, aqueles que podem estar sabotando sua saúde mental sem que você perceba. Açúcar refinado. Ele está em quase tudo, desde o cafezinho adoçado até aquele pãozinho francês do café da manhã. O problema é que ele causa picos de glicose no sangue, seguidos de quedas bruscas, provocando irritabilidade e fadiga. Fast food e ultraprocessados. Hambúrgueres, pizzas congeladas, salgadinhos e embutidos como salsicha e presunto são bombas de sódio, gorduras ruins e aditivos artificiais. Eles inflamam o corpo e o cérebro, afetando diretamente seu humor e disposição. Refrigerantes e bebidas energéticas. Essas bebidas são verdadeiros coquetéis de açúcar e cafeína, que mexem com seu sistema nervoso, gerando picos de energia seguidos de cansaço extremo e oscilações emocionais. Álcool em excesso. Pode parecer que aquela taça de vinho relaxa depois de um dia difícil, mas o consumo frequente ou exagerado do álcool desregula os neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, deixando a mente mais vulnerável à depressão. Gorduras trans presente em frituras, biscoitos recheados, margarina e sorvetes industrializados. Esse tipo de gordura não só prejudica o coração, mas também aumenta a inflamação cerebral, afetando diretamente o humor e a clareza mental. Agora vamos falar dos heróis, aqueles alimentos que agem como verdadeiros escudos protetores do seu cérebro e do seu bem-estar emocional. Frutas ricas em antioxidantes. Banana, frutas vermelhas e abacate são verdadeiros presentes da natureza para a sua mente. Elas combatem os radicais livres, protegendo as células cerebrais e ajudando a equilibrar os níveis de serotonina. Peixes ricos em ômega 3. Salmão, sardinha e atum são fontes preciosas desse nutriente que fortalece a saúde cerebral, melhorando a comunicação entre os neurônios e protegendo contra a inflamação. Vegetais folhosos. Espinafre, couve e rúcula são carregados de vitaminas e minerais que nutrem seu cérebro, regulam o humor e reduzem a sensação de cansaço mental. Chocolate amargo. Sim, você leu certo. O chocolate com mais de 70% de cacau é um aliado do seu bem-estar, ajudando a liberar endorfinas e promovendo aquela sensação gostosa de prazer e conforto. Oleaginosas. Castanhas, nozes e amêndoas são pequenas potências nutricionais, ricas em magnésio e selênio, que acalmam a mente e reduzem a ansiedade de forma natural. Agora que você já sabe quem são os vilões e os heróis da sua alimentação, a pergunta que fica é: o que esses alimentos têm de tão especial para causar tanto impacto no seu humor e na sua saúde mental? Fica comigo, porque logo mais eu vou te mostrar exatamente como cada um deles age no seu corpo e como incorporá-los no seu dia a dia de maneira prática e deliciosa. Acredite, depois de entender o poder que está no seu prato, você nunca mais vai olhar para a comida da mesma forma. Você sabia que aquilo que você come tem um impacto direto na forma como você se sente? Não é exagero dizer que a comida pode ser sua maior aliada ou sua pior inimiga quando o assunto é saúde mental. Os alimentos que você coloca no prato têm o poder de influenciar seu humor, sua energia e até sua capacidade de lidar com o estresse diário. E acredite, a diferença entre se sentir bem ou viver em uma montanha-russa emocional pode estar a apenas uma refeição de distância. Vamos começar pelos vilões, aqueles alimentos que silenciosamente prejudicam sua mente. O açúcar refinado, por exemplo, não apenas contribui para o ganho de peso, mas também cria um verdadeiro caos hormonal. Quando você consome algo muito açucarado, seu corpo libera insulina para controlar os níveis de glicose no sangue. O problema é que essa resposta muitas vezes acontece de forma exagerada, causando uma queda brusca no açúcar logo em seguida.
O resultado? Cansaço, irritação e aquela sensação de vazio emocional que com o tempo pode evoluir para crises de ansiedade e até depressão. Os ultraprocessados como fast foods e salgadinhos industrializados não ficam atrás. Eles são carregados de gorduras trans, sódio e aditivos químicos que inflamam o corpo e principalmente o cérebro. Esse tipo de inflamação prejudica a produção de serotonina, o neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar e felicidade. Menos serotonina, mais tristeza e ansiedade. Simples assim. O álcool, embora muitas vezes visto como uma válvula de escape para o estresse, age como um depressor do sistema nervoso central. O consumo frequente ou excessivo atrapalha o equilíbrio químico do cérebro, comprometendo a qualidade do sono e deixando a mente mais vulnerável a episódios depressivos. Agora, a boa notícia: existem alimentos que fazem exatamente o oposto, atuando como verdadeiros escudos protetores para sua saúde mental. As frutas ricas em antioxidantes, como banana e frutas vermelhas, combatem os radicais livres que danificam as células cerebrais, ajudando a manter o cérebro jovem e saudável. Além disso, a banana, em especial, é rica em triptofano, um aminoácido que o corpo transforma em serotonina, trazendo aquela sensação de felicidade e relaxamento. Os peixes ricos em ômega 3, como salmão e sardinha, são campeões quando o assunto é saúde mental. O ômega 3 é um anti-inflamatório natural que protege o cérebro, melhora a comunicação entre os neurônios e ainda contribui para a redução dos sintomas de ansiedade e depressão. Estudos apontam que pessoas que consomem regularmente esses peixes têm menor risco de desenvolver transtornos mentais. Os vegetais folhosos, como espinafre e couve, são fontes poderosas de magnésio, um mineral essencial para a regulação do humor. A falta de magnésio no organismo tem sido associada a quadros de ansiedade, insônia e até depressão. Incluir esses vegetais no dia a dia é como dar ao seu cérebro uma dose de calma e equilíbrio. E quem diria que o chocolate amargo seria um aliado nessa luta? Rico em flavonoides e magnésio, ele ajuda a reduzir a ansiedade, melhora a concentração e ainda promove a liberação de endorfinas, os hormônios do prazer. A regra de ouro é optar pelos chocolates com mais de 70% de cacau para garantir esses benefícios. As oleaginosas, como castanhas e nozes, também merecem destaque. Elas são fontes de selênio e zinco, minerais que reduzem a inflamação e regulam o funcionamento do sistema nervoso. Consumir uma pequena porção diariamente pode fazer uma grande diferença no seu humor e na sua clareza mental. No fim das contas, a escolha do que você come é um ato de autocuidado. Os alimentos do mal desregulam seus hormônios, inflamam o cérebro e com o tempo podem levar a problemas sérios como resistência à insulina, um gatilho para crises de ansiedade e episódios depressivos. Por outro lado, os alimentos do bem fornecem antioxidantes, vitaminas essenciais e ácidos graxos que protegem seu cérebro, aumentam a produção dos neurotransmissores da felicidade e ajudam a manter a mente em equilíbrio. E o melhor de tudo, você não precisa mudar sua alimentação radicalmente. Pequenas trocas diárias já fazem uma diferença enorme. E no próximo bloco eu vou te mostrar como encaixar esses alimentos no seu dia a dia de forma simples e sem sofrimento. Fica comigo, porque seu bem-estar pode começar no seu próximo prato. Mudar a alimentação pode parecer um desafio, mas e se eu te dissesse que pequenas trocas no dia a dia já são capazes de transformar sua saúde mental? Não precisa abrir mão de tudo que você gosta ou passar horas na cozinha. O segredo está em substituir os alimentos que fazem mal à sua mente por opções que nutrem seu cérebro e equilibram seu humor, e tudo isso de forma prática e deliciosa. Vamos começar pelo básico: bebidas. Se você tem o hábito de tomar refrigerantes ou bebidas energéticas para se sentir mais animado, experimente trocá-los por água com limão e hortelã. Além de refrescante, essa combinação hidrata o corpo, melhora a digestão e evita os picos de glicose que deixam você cansado e irritado logo depois. Quer algo mais encorpado? Chás de camomila, hortelã ou maracujá são fáceis de preparar e têm efeitos calmantes naturais, perfeitos para momentos de ansiedade. No café da manhã, aquele pão branco com margarina pode ser substituído por uma fatia de pão integral com abacate amassado e um fio de azeite extra virgem. O abacate é rico em gorduras boas que alimentam o cérebro e estabilizam o humor. Se quiser algo doce, troque a geleia industrializada por banana fatiada com um pouco de pasta de amendoim natural. Isso dá saciedade e ainda fornece triptofano, um aminoácido essencial para a produção de serotonina. Quando a fome bater no meio da tarde, ao invés de correr para um pacote de biscoitos recheados ou salgadinhos, experimente um punhado de castanhas e nozes. Esses pequenos superalimentos são ricos em magnésio e selênio, nutrientes que reduzem o estresse e combatem a inflamação no cérebro. Se preferir algo mais doce, tâmaras recheadas com pasta de amêndoas são uma sobremesa natural que sacia a vontade de comer açúcar sem causar aqueles picos de glicose que afetam seu humor. E no almoço ou no jantar? Troque as frituras por preparações grelhadas ou assadas.
Um filé de salmão grelhado acompanhado de espinafre refogado no alho não só é delicioso, como também fornece ômega 3 e ferro, dois nutrientes essenciais para manter a mente equilibrada e combater a fadiga mental. Se você não come peixe, pode adicionar sementes de chia ou linhaça nas saladas, garantindo a dose diária desse poderoso anti-inflamatório natural. Quer algo rápido e nutritivo? Aposte em omeletes recheados com vegetais como rúcula, tomate e cogumelos. É uma refeição prática, rica em proteínas e cheia de nutrientes que nutrem seu cérebro e ajudam a manter a calma ao longo do dia. Para acompanhar, um suco de frutas vermelhas com água de coco oferece uma explosão de antioxidantes que protegem suas células cerebrais do estresse oxidativo. E quanto ao doce depois das refeições? Trocar aquele chocolate ao leite cheio de açúcar por um pedaço de chocolate amargo com mais de 70% de cacau é um pequeno gesto que faz grande diferença. O chocolate amargo melhora a circulação sanguínea no cérebro, libera endorfinas e ainda sacia a vontade de comer doce sem prejudicar seu humor. Outro hábito simples e poderoso é começar o dia com um shot de limão, gengibre e cúrcuma em jejum. Esse pequeno ritual matinal desintoxica o organismo, combate inflamações e dá um gás natural para começar o dia com mais energia e clareza mental. O segredo está em pequenas trocas que você vai incorporando aos poucos. Não precisa se cobrar perfeição. Trocar o refrigerante por água saborizada em um dia e no outro escolher castanhas no lugar de biscoitos já são passos importantes. Seu corpo e sua mente vão sentir a diferença. Aos poucos, você vai perceber que se alimentar bem não é um sacrifício, mas sim um ato de amor próprio. E a cada dia que passa, essas escolhas vão se tornando parte natural da sua rotina. Você vai sentir mais energia, mais clareza mental e o melhor de tudo, vai perceber que cuidar do seu cérebro começa no prato. Agora que você já sabe como fazer essas mudanças de forma simples, que tal começar hoje? Seu corpo e sua mente vão agradecer. Você já parou para pensar que aquilo que você come não só afeta seu humor, mas também o seu peso? Parece até mágica, mas a explicação é pura ciência. O impacto dos alimentos no seu corpo vai muito além das calorias. Eles mexem diretamente com os seus hormônios, o seu metabolismo e até com a sua capacidade de queimar gordura ou acumulá-la. Vamos começar entendendo o que acontece quando você consome aqueles alimentos vilões, como açúcar refinado, frituras e ultraprocessados. Assim que entram no seu organismo, eles provocam picos de glicose no sangue. O resultado imediato? Um aumento rápido de energia, seguido de uma queda brusca que deixa você cansado, irritado e com mais fome. Isso acontece porque o pâncreas libera grandes quantidades de insulina para dar conta desse excesso de açúcar no sangue. E quando a insulina sobe demais, seu corpo entende que precisa armazenar gordura, especialmente na região abdominal. Além disso, esses alimentos bagunçam completamente a produção de leptina, o hormônio responsável por controlar a saciedade, e aumentam a grelina, conhecida como o hormônio da fome. Ou seja, quanto mais você come, mais o seu corpo pede comida, criando um ciclo vicioso de fome constante e acúmulo de peso. Sem falar na inflamação crônica que esses alimentos causam no seu corpo, atrapalhando o funcionamento do metabolismo e dificultando ainda mais a perda de peso. Agora, imagine o efeito contrário. Quando você dá ao seu corpo alimentos que nutrem de verdade, como peixes ricos em ômega 3, vegetais folhosos e castanhas, o jogo vira completamente. Esses alimentos são poderosos anti-inflamatórios naturais, que equilibram a produção hormonal e mantêm os níveis de glicose no sangue estáveis. O resultado? Menos picos de fome, mais saciedade e um metabolismo que trabalha a seu favor, queimando gordura de forma mais eficiente. Outro ponto importante é a forma como esses alimentos afetam o cortisol, o famoso hormônio do estresse. Quando estamos ansiosos ou deprimidos, nosso corpo libera mais cortisol, o que não só aumenta a compulsão alimentar, como também favorece o acúmulo de gordura abdominal. Mas alimentos ricos em triptofano, como banana e aveia, ajudam a reduzir os níveis de cortisol, trazendo mais calma e equilíbrio ao organismo. E tem mais, alimentos como o abacate e o chocolate amargo, com mais de 70% de cacau, são fontes naturais de magnésio, um mineral essencial para a regulação do humor e do metabolismo. O magnésio atua diretamente no controle do apetite e melhora a qualidade do sono, dois fatores cruciais para quem quer emagrecer com saúde. Afinal, noites mal dormidas também desregulam a grelina e a leptina, levando a mais fome e menos saciedade ao longo do dia. Outro aliado poderoso do emagrecimento são as fibras presentes em alimentos como chia, linhaça e vegetais de folhas escuras. Elas retardam a absorção de carboidratos, mantendo a glicose sob controle e prolongando a sensação de saciedade. Isso significa que você vai sentir menos vontade de beliscar ao longo do dia, facilitando o controle do peso. No final das contas, a alimentação saudável cria um efeito dominó positivo, menos inflamação, hormônios equilibrados, controle do apetite e um metabolismo que trabalha a seu favor.
E acredite, o impacto no seu peso não vem apenas da quantidade de calorias que você consome, mas sim da qualidade dessas calorias e de como elas influenciam o seu corpo. Então, se você quer emagrecer de forma saudável e duradoura, não basta contar calorias. É preciso escolher os alimentos certos que vão cuidar do seu cérebro, do seu metabolismo e, de quebra, ainda manter seu humor lá em cima. E o melhor, pequenas mudanças já fazem uma grande diferença. Que tal começar hoje? Agora que você chegou até aqui, me diz, você imaginava que a comida no seu prato tinha tanto poder sobre seu humor, seu corpo e até a sua mente? A verdade é que cada escolha alimentar que fazemos tem um impacto direto, seja para o bem ou para o mal. E agora, você tem em mãos um conhecimento que pode mudar completamente a sua vida. Pense nisso, a cada refeição, você tem o poder de alimentar seu corpo de forma a se sentir mais leve, feliz e equilibrado, ou de mergulhar em um ciclo de ansiedade, fadiga e até depressão. Não se trata de perfeição, mas sim de consciência. A ideia não é abandonar tudo de uma vez, mas começar com pequenas trocas que com o tempo fazem toda a diferença. A ciência não deixa dúvidas. Alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e gorduras trans, inflamam o seu corpo e o seu cérebro, bagunçando hormônios essenciais para o bem-estar, como a serotonina e a dopamina. Por outro lado, alimentos naturais e ricos em nutrientes são como verdadeiros aliados silenciosos, trabalhando dia após dia para restaurar seu equilíbrio interno, regular seu humor e até facilitar o emagrecimento. Mas e agora? O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar no automático, repetindo os mesmos hábitos, ou vai dar o primeiro passo em direção a uma vida mais saudável e leve? A boa notícia é que a mudança não precisa ser radical. Comece hoje mesmo adicionando um punhado de castanhas no lanche da tarde ou trocando o refrigerante por água com limão e hortelã. Pequenas escolhas, quando somadas, constroem grandes transformações. E sabe o que mais? Você não está sozinho nessa jornada. Cada passo conta, e eu quero saber, qual desses alimentos que falamos aqui você mais consome no seu dia a dia? Tem algum que você vai tentar substituir a partir de hoje? Escreve aqui nos comentários. Se esse vídeo te trouxe valor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer essas informações. Afinal, saber o que colocamos no nosso prato é o primeiro passo para cuidar não só do corpo, mas também da mente. A gente se vê no próximo vídeo.